Muito bem-vindos à sede da AERJ para mais uma edição de Encontros AERJ, pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo promover um espaço qualificado de diálogo sobre os caminhos para o desenvolvimento da infraestrutura, da engenharia e da economia fluminense, aproximando o setor produtivo das propostas dos pré-candidatos ao governo do Estado. Agradecemos a presença de todos os empresários, profissionais, autoridades e representantes de entidades, convidados que nos acompanham nesta tarde especial, e um agradecimento especial aos nossos associados à AERJ, cuja participação fortalece o diálogo institucional e o desenvolvimento do setor da engenharia do nosso Estado. Neste momento, gostaríamos de agradecer a nossa mesa de honra. O nosso presidente do Conselho da AERJ, Carlos Alberto Brise Benevides, o presidente executivo da AERJ, Ícaro Moreno, e ao pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Com a mesa devidamente composta, convido o presidente do Conselho Consultivo da AERJ, Carlos Alberto Brise Benevides, para realizar a abertura institucional do nosso encontro. Bom, eu vou começar daqui. Alô, alô. Governador, seja bem-vindo. A todos, bem-vindo. Aos associados, aos empresários, os que aqui estão. Estão escutando bem? Alto e claro. Ah, tá. Vou ser breve, só para abertura. Depois, se me permitirem, eu vou sair daqui, sentar ali para ficar observando, e o Ícaro toca junto com o senhor. É rápido. Bom, nosso Estado tem que dar um cavalo de pau. Nosso Estado tem que dar um cavalo de pau na sua gestão. Sem entrar no mérito, nós que vivemos aqui nesse Estado, sabemos o que está acontecendo. Não vou entrar no mérito, mas dizer que tem que dar um cavalo de pau aqui. Não tem como ficar como está. E agora eu vou entrar em 4 ou 5 só itens do nosso setor. 1, projetos com visão de Estado e não de governo. Que o que tem acontecido muito é projetos com visão de governo. Cada um quer fazer o seu projeto e o outro que entra para o projeto do anterior e começa tudo de novo. Então, o que nós achamos por bem na gestão é projeto de Estado. Outro, projetos estruturantes para o desenvolvimento do nosso Estado, que é o que também não se pensa. Temos que pensar 50 anos na frente e fazer projeto dessa linha. E a cada governante que for eleito, ele seria mais ou menos competente à medida que tocasse aquele projeto. Essa seria a nossa ideia. Agora, entrar em editais, é rápido, editais estritamente dentro da legislação. Parece incrível a gente pedir isso, mas nós estamos pedindo editais dentro da legislação. Licitação com transparência total, desde a sua concepção até a entrega da obra. O sol é o melhor detergente para limpar sujeira. É o sol. Ele clareia tudo. Segurança jurídica com respeito aos contratos assinados. E, depois disso, só apresentar a nossa cartilha, governador. Nós, da AERJ, desenvolvemos uma cartilha na outra votação, foi para vereador. Estamos desenvolvendo uma agora para deputado estadual e federal. Essa cartilha é apartidária, foi financiada com recurso nosso, não pegamos dinheiro de ninguém, e ela só tenta conscientizar o povo do seu voto, para não vender seu voto. Era só isso, eu me despeço, muito obrigado. Agradecemos, presidente. Passando agora a palavra para o presidente executivo da AERJ, Ícaro Moreno. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, Garotinho, uma satisfação muito grande estar aqui. Nosso governador, trabalhei na época do Garotinho, trabalhei na época da Rosinha, juntos. Pô, tenho uma satisfação muito grande
e um apreço muito grande pela forma como foi governado, enfim. Garotinho, a presença de você aqui é fundamental. Nossa associação, tá, que eu estou aqui há 2 anos, tá? Você sabe, como engenheiro do Estado, me aposentei e me convidaram para vir para cá, tá? E a gente está fazendo uma mudança aí, buscando cada vez mais ter ética, ter integridade, trabalhar de uma forma super correta, tá? O mercado está muito difícil, mercado dificílimo, mercado está problemático no país inteiro. Te dar um dado aqui, hoje nós temos 52% das obras do governo do Brasil paradas. 52% dessas, 70% é na área de saúde e na área de educação. Por quê? Qual o grande ponto dessa abstenção, desse problema de parar a obra no meio? São preços, o foco na engenharia em menor preço. Esse foco na menor preço e não menor engenharia, e não maior conteúdo, melhor engenharia. A legislação ela é clara e objetiva e fala em 25% de desconto máximo, mas o Tribunal de Contas e etc. Abriram para que tenha execuibilidade e avançar nisso. Então, as licitações estão indo a 30%, 40%. Quem dá 40% numa licitação não tem condição, vai parar no meio, vai querer fazer acordo, vai querer, a gente é bem claro aqui, tá? Tem que ser bem positivo. Então, estamos com um problema muito sério. As empresas sérias, está difícil ganhar obra. Quem é sério, está difícil ganhar obra, tendo em vista isso. Então, estamos fazendo uma modificação aqui grande, curso, palestras, estamos, inclusive, tivemos aqui, estamos indo para o Clube de Engenharia, para ficar mais próximo da engenharia. Estamos integrados com o CREA, integrados com o Clube de Engenharia, com a ABS. Estou integrado nesse processo todo, num movimento de melhora da engenharia, porque realmente a engenharia no Rio de Janeiro, principalmente, está muito difícil, e a integração entre esses órgãos é difícil. Eu tive recentemente no Afijam, que eu também sou do conselho da Afijam, e aí colocaram lá uma série de propostas, tá? Para o novo governador. Tá legal. Aí eu vou no Clube de Engenharia também. Aí eu vou também no CAL também. Vou no CAL nem tanto. O CAL, o Sidney está aqui. O Sidney está aqui. Ô, coronel. Tudo bem, coronel? Uma satisfação. Senta aqui, coronel. Senta aqui em cima. Fala, coronel. Um prazer estar aqui com você, tá? Então, eu vi várias, eu falei, pessoal, por cada lugar que eu vou, tem uma lista, o novo, o cara vai pegar, o governador novo vai pegar 10 listas, vai jogar fora. Pô, vamos integrar e fazer uma lista das prioridades do Rio de Janeiro. Projetos estruturantes, projetos para frente e tal, mas é difícil. É difícil a integração da engenharia, é difícil a integração dos órgãos, então, a tua presença aqui, pré-candidato a governador, é muito, muito importante. As empresas estão buscando a melhor qualidade, para a gente ter uma... Eu vou a Minas Gerais, vou a São Paulo. São Paulo estão fazendo 15 estações de metrô. Nós, para fazer uma aqui, tem 10 anos. Ainda não começou agora. São Paulo está fazendo 15 estações. De recurso do BNDES, tem muito recurso do BNDES, Caixa Econômica. E cadê? Cadê os projetos? Cadê um banco de projetos? Projetos mesmo, não é projetinho de meia dúzia de coisinha, não, que dizem que... Não, é projeto de verdade. Então, é muito importante, te agradeço muito, agradeço todos que estão presentes, tá? Tem aqui vários engenheiros, tem empresas, tá? A ERJ, só para te lembrar, a ERJ tem 51 anos. 51 anos, essas grandes obras no Rio, e pequenas também, manutenção, escola, creche, hospital, tudo são feitos pelas empresas daqui do Rio de Janeiro, tá? Então é isso que eu queria falar e agradecer muito. Obrigado por tudo, tá? Agradecemos ao presidente. Nossa programação para o dia hoje prevê um tempo de 25 minutos para que o pré-candidato apresente suas propostas com foco em infraestrutura, obras públicas e desenvolvimento econômico. Em seguida, a ERJ realizará um bloco de perguntas sobre temas estratégicos para o setor de engenharia e infraestrutura. Logo após, abriremos espaços para perguntas do público presente. Informamos que as perguntas do público poderão ser encaminhadas ao longo de todo o encontro. Para isso, os participantes poderão utilizar os formulários distribuídos pela equipe AERJ. As perguntas serão organizadas pela equipe e algumas serão selecionadas para o bloco de participação ao público. O encerramento ocorrerá com as considerações finais e a mensagem do pré-candidato.
Agora, com a palavra, o pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Quero agradecer ao convite, saudar o Benevides, que estava aqui ao meu lado agora há pouco, ao Ícaro, que é um velho conhecido, né? Podemos chamar de velho, porque já estamos de cabelo branco. Quando eu lhe conheci, eu era garotinho, não tinha cabelo branco, nem você. Aqui também ao meu candidato a vice, que é o Coronel Venâncio Moura, ex-comandante do BOP, e a sua esposa, Melissa, que é coordenadora do nosso plano de governo, Melissa Paladino. E, olha, eu vou ser bem objetivo. Eu não queria ser candidato a governador. Eu tenho 63 anos, fui governador, minha esposa foi governadora, os senhores sabem o período que nós estamos aqui no Estado. Eu fui prefeito da minha cidade 2 vezes, a minha esposa 2 vezes, meu filho 2 vezes. Também fui deputado federal, deputado estadual, fui secretário de Agricultura de Brizola, fui secretário de Segurança Pública. Eu tenho um longo trajeto na vida pública. Eu queria aproveitar esse finalzinho para viver um cadinho, né? Mas eu fiquei muito preocupado com o que vem ocorrendo no nosso Estado. Conversando com pessoas responsáveis de todos os setores, né? Eu vi aqui o Benevides falar que o Estado precisa dar um cavalo de pau. Eu vi essa expressão pelo menos umas 30 vezes com todo mundo que eu conversei. O setor aqui de obras não é diferente, né? Eu queria dizer a vocês que eu sei que aqui é um ambiente onde nós deveríamos discutir bastante infraestrutura. Mas nós não podemos esquecer que todos os setores hoje têm uma necessidade central no Estado, que é resolver a infiltração do crime organizado no aparelho do Estado. Se isso não for enfrentado, não adianta, porque não é só esse setor que vai ter problema. Todos os setores vão ter problema. Eu já vinha denunciando isso há algum tempo, isso não começou agora, isso começou ainda durante o governo do Sérgio Cabral, se aprofundou neste governo, com a entrega do Poder Legislativo a um representante de uma facção criminosa, um representante político. Eu não estou dizendo que essa é a minha opinião. Eu estou dizendo que consta do relatório da Polícia Federal. O ex-presidente da Assembleia do Estado representava os interesses de uma facção criminosa. Eu já havia denunciado que ele usava um empresário aqui do Rio de Janeiro, do setor de combustíveis, para lavar dinheiro dessa facção criminosa. Isso foi amplamente noticiado por mim, reportagens, relatórios de inteligência financeira, tudo que eu pude apurar, né? Mas eu vi que os órgãos de fiscalização também estavam muito contaminados no Estado. A Polícia Civil, o próprio Ministério Público, restando apenas o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E nós, então, tivemos que agir no sentido de provocar esses órgãos para que eles tomassem alguma atitude, porque a situação do Estado, da forma como caminhava, ia ficar ingovernável. Já estava difícil, né? Porque quando você tem um governo ruim, é preocupante.
Mas quando você tem um governo ligado ao crime, isso é assustador. O escritório do crime organizado funciona dentro do Bangu. Quando eu estive na CPI do crime organizado em Brasília, estava na mesa o general Mourão, que foi presidente da República, e eu relatei a ele um episódio. Ele levantou da mesa, pediu 20 minutos, depois voltou e disse assim: não, o senhor tem razão, isso ocorreu. Eu sou obrigado a ter vergonha da instituição da qual eu faço parte, porque eu não admitiria isso. Foi o caso das armas de Barueri. As armas sumiram no quartel de Barueri, o Exército Brasileiro colocou a sua inteligência para identificar onde essas armas estavam e chegaram à conclusão que estava na Rocinha. Procurou o governo estadual para fazer uma operação conjunta entre o Exército, que cercaria a Rocinha, e a Polícia Militar subiria e resgataria as armas. Quando ele é surpreendido por uma proposta do governo: não, vamos negociar a devolução das armas. Então, são destacados 2 oficiais do Exército Brasileiro que vão a Bangu. E ao chegar em Bangu, eles são surpreendidos porque esqueceram de comunicar o policial penal. E o policial penal, como a portaria hoje é digitalizada e é unificada, quando eles colocaram o dedo, não, os senhores não são policiais penais. Eu não posso deixar vocês entrarem aqui. Não, mas... Bom, o policial penal dá voz de prisão a 2 oficiais do Exército. Dizendo: olha, isso aqui é um absurdo. Eles, sem saber o que fazer, ligam para o membro do governo, que havia feito o acordo. Ele, então, vai até lá e diz: não, esses aqui são 2 oficiais do Exército Brasileiro, eles vão conversar aí sobre a devolução das armas. Então, mas com quem? Eles não queriam dizer com quem. Aí levam até um presídio e conversam com 2 líderes do Comando Vermelho. Dizem: vamos evitar aqui confusão, nós vamos parar o carro lá em Jacarepaguá, na rua tal, a tal hora, no dia tal. Os senhores podem ir lá, que os fuzis vão estar lá. Apertaram a mão, saíram, foram lá e os fuzis estavam lá. Eu disse: mas, o general Mourão, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que o senhor falou é uma vergonha. Mas eu acho que a vergonha é pior para o estado de vocês. E depois me liga o comandante do Exército, querendo saber, não, já que o senhor sabe que isso aconteceu, sabe dos detalhes, sabe tudo, eu quero saber quem autorizou esses oficiais a fazer isso. O senhor quer perguntar a mim? Eu sou obrigado a informar. Agora, quem autorizou? O senhor tem o comandante militar do leste, a qual os oficiais estão submetidos à hierarquia. O senhor tem uma comissão instituída pelo senhor para apurar o desvio. E eu que vou dizer ao senhor? Não, colabora com a gente. Eu não vou dizer nada. Minha parte eu fiz. Tornei o fato público para que ele fosse apurado pelos responsáveis. E tornei num ambiente propício, na CPI do crime organizado. E quando o Exército se submete a negociar com um criminoso, é porque nós estamos já no fundo do poço. Bom, então eu queria dizer que o que me motivou muito nessa candidatura é que nós temos esse problema da segurança para enfrentar. Ele não é fácil. A escolha do Coronel Moura, que comandou o BOPE, ela vai muito nessa linha.
Porque é impossível combater a corrupção sem combater a corrupção dentro da polícia. Infelizmente, o coronel sabe disso, há alguns anos, nas esferas menores, nas patentes menores, isso sempre aconteceu. Mas nós chegamos hoje ao ponto de que muitos oficiais, coronéis, pessoas de alta influência dentro das instituições foram contaminados pelo ambiente do governo. Delegados eram nomeados para arrecadar. Comandantes de batalhão eram nomeados para arrecadar. Arrecadar de quem? Do tráfico, da milícia e da contravenção e todo tipo de crime. Ora, quando quem tem que defender a sociedade tem como patrocinador o crime, é porque esta sociedade chegou, não é na necessidade de dar um cavalo de pau, é matar um cavalo de pau. Aí nós procuramos estabelecer, identificar algumas situações que no estado do Rio de Janeiro são únicas. Não existe isso que eu vou dizer para os senhores aqui em outros estados. Pode existir numa escala menor, mas igual ao Rio de Janeiro não existe. E eu não vou falar de violência e nem de segurança, eu vou falar de criminalidade. Segurança é um sentimento, uma sensação, assim como violência também. O crime é algo objetivo. E como ele é algo objetivo, eu estou lidando aqui com engenheiros, né? Os senhores sabem que o senhor não usa a mesma fórmula em todas as obras. Cada obra tem a sua formulação própria. Assim também o crime não pode ser combatido todo ele da mesma forma. Os tipos de crime têm que ser enfrentados de forma diferenciada. Então, nós temos aqui no Rio, como prioridade, combater 5 tipos de crime. O roubo de carga. São, oficialmente, 8 caminhões roubados todo dia. Por que eu estou dizendo oficialmente? Porque há um esquema dentro do Detran que promove a adulteração da placa dos caminhões roubados. Na verdade, o número é maior que esse. Mas, oficialmente, já são 8. Já seria um absurdo total 8 caminhões, mas é mais do que isso. Há uma subnotificação consentida. Ora, isso é uma escala industrial. Estou falando em média, né? Como no domingo é menor, mas o domingo entra na conta da divisão por 30 dias. Quando no sábado é menor, também entra nessa divisão de 30 dias. Por que o governo continua insistindo equivocadamente em tentar prender, por favor, os ladrões de carga, se todo mundo nesse estado sabe quem são os receptadores? O senhor não conhece ninguém que está vendendo geladeira no meio da rua. Ninguém vê alguém vendendo fogão, cama. É muito simples. E a polícia sabe quem adquire 80% das cargas roubadas. Por que eu digo 80%? Tem uma parte que acaba indo para dentro da comunidade, tipo comida, bebida, e é distribuída naquele varejo ali, para onde os caminhões são levados inicialmente, né? Mas o restante, o que tem tornado o Rio de Janeiro uma cidade e um estado ruim de se fazer negócios,
todo mundo sabe quem compra carga roubada. Se sabe, por que não age? Primeiro, porque há cumplicidade. Segundo, porque há muito medo. Há muito medo. Nós vimos há poucos dias o cidadão ser preso. Eu vinha retratando há vários e vários meses por onde ele andava, o que ele fazia, todo mundo sabia. Era o Adilcinho. Eu, inclusive, fui obrigado a solucionar um crime dele e dizer para a polícia como é que tinha sido feito. Porque quando ele foi preso, Ícaro, ele estava sozinho, lá em Cabo Frio. Né? Mas antes, quando tentaram prender ele de Araque, ele foi avisado, saiu. Levaram para dentro da cidade da polícia uma máquina de cigarro da fábrica dele, com 5 metros de comprimento e 6 toneladas. E essa máquina sumiu. Para tirá-la de onde estava, usar caminhão, guindaste, né? Para levar para lá. Como é que ela sumiu de lá? E aí a nossa colega, eu sou repórter também, né? Minha colega Vera Araújo escreveu uma matéria 3 anos do sumiço da máquina do Adilcinho de dentro da polícia e não chegaram a conclusão nenhuma. Disse, Verinha, a máquina foi desmontada da seguinte maneira. O senhor Pirata, que é o montador da máquina, da empresa de manutenção da máquina, mandou a equipe de manutenção dentro da cidade da polícia. Ela foi desmontada dentro do galpão, foi colocada num caminhão e saiu escoltado por uma viatura da PM. Eu vou te dar aqui o nome do rapaz que estava dirigindo o carro da polícia, vou te dar o nome dos policiais que estavam de plantão e desligaram as câmeras. Né? Eles levaram 3 dias para desmontar aquela máquina toda e botar isso no caminhão e sair dali. Agora, se você perguntar para onde foi, eu também sei, mas eu não vou dizer porque isso é papel da polícia, não é meu. Mas ela saiu de lá escoltada por uma viatura da PM. Né? Ninguém foi punido. Porque isso foi consentido. Nenhum policial ia desligar uma câmera, um sistema dentro da cidade da polícia se não houvesse conivência dos seus superiores. Então, só para dizer a vocês, roubo de carga é muito fácil de solucionar. Tem que ter coragem e uma metodologia que nós já discutimos, né, e que é muito simples. Hoje há solução para esse problema. Mas é um problema grave, porque isso faz com que muitas empresas deixem de vender, deixem de estar aqui no nosso estado, até de fornecer produtos para as empresas do estado, porque têm medo de vir para o Rio de Janeiro. Aí tem um outro caso que talvez você já tenha ouvido, porque eu tenho falado tanto sobre esse assunto, que é o roubo e o furto de veículos. No ano passado, segundo os dados oficiais, foram roubados e furtados no estado 185 mil veículos. 185 mil veículos. Bom, como é que funciona essa operação aqui no estado? Suponhamos que o Ícaro tem o carro dele roubado. Ele vai à delegacia fazer o registro. Enquanto ele está fazendo o registro, esse carro dele está sendo levado para dentro de uma comunidade. E lá ele é entregue a um recuperador, que é um bandido que fica dentro da comunidade. Quando o cidadão Ícaro recebe o ok da seguradora, depois que é dado o pedido de seguro, o policial comunica ao bandido, dizendo, pode trazer o carro. Então, o carro do Ícaro é devolvido. Olha, recuperamos o seu carro, está aqui. A seguradora fica muito feliz, porque ela vai ter que pagar um seguro inteiro, mas o policial recebe R$ 3.500. 2.500 fica para ele e 1.000 ele dá para o bandido. Quem paga ele? A FENASEG.
a Federação Nacional de Seguradoras. O presidente da FENASEG, quando eu fiz a primeira vez a denúncia, o senhor Júlio Avelar, ele queria me processar. Eu falei, acho que não vai ficar bom para o senhor, porque eu tenho todas as provas de que é o senhor que paga os delegados e aos policiais. Eu tenho depoimentos prestados ao Ministério Público. Ele desistiu. Mas eu não tenho poder para acabar com isso dentro da delegacia. Eu simplesmente relatei o fato. Não adiantou nada. O conhecimento público continua a mesma coisa. É bom para quem? O policial, se ele recuperar 6 carros em uma semana e ganhar R$ 2.500, ele ganha 15 mil por semana. Como ele dá 1.000 ao rapaz que toma conta ali, com autorização do traficante da área, o cara ganha 6 mil. O seguro do Rio é o mais caro do Brasil, é bom para a seguradora. Só não é bom para quem? Para o Estado. Porque o seguro do Rio é o seguro mais caro do Brasil, para o cidadão comum. Além de ser um meio de prostituição do nosso aparelho policial. Isso eu disse em reunião com o Ministério Público. Eles pediram que eu documentasse. Eu documentei tudo, mas, infelizmente, né, a situação continua. É fácil combater isso. Desmonta o setor da Polícia Civil que cuida de roubo e furto de automóveis. Há uma delegacia especializada, DRFA, que é o centro disso. E ela tem braços dentro da Polícia Militar. A Polícia Civil não faria isso sozinha se não tivesse apoio dos batalhões da área. Enfim, há uma prostituição generalizada. O terceiro setor que nós precisamos enfrentar é a situação do tráfico e da milícia. Outro dia nós fomos a uma reunião, coronel, onde um rapaz levantou, ele é comerciante, ex-policial, 2 policiais pararam a viatura na porta da loja dele. E disseram, olha, que agora tem que dar R$300 por semana. Senão a gente não se responsabiliza pela sua segurança. Ele disse, eu não vou dar. Não vou dar e vou lá falar com o comandante do batalhão. Ainda bem que ele não foi. Porque se ele fosse, corria o risco dele ser preso. Por denunciação caluniosa contra os bandidos. Porque nenhum policial vai fazer isso, raramente se o comandante não estiver acompliciado, porque ele não é doido. Mas, como eu disse, o comandante tem uma meta a cumprir. Por quê? Porque ele foi indicado por um deputado que vai cobrar dele um resultado. Ou seja, a nossa situação da segurança pública está totalmente descontrolada. Porque a corrupção estatal contaminou os aparelhos policiais e nós temos hoje uma corrupção policial como eu nunca vi. Eu estudo muito esse assunto, gosto de escrever sobre esse assunto, eu nunca vi uma coisa como o Rio de Janeiro está hoje. Problema nós sempre tivemos. Se vocês pegarem as revistas da década de 70, 80, tinha aqui Esquadrão da Morte, Grupo de Extermínio, mas nunca desta maneira, onde o próprio Estado participa do crime e é sócio do crime. Eu nunca vi uma coisa desta maneira, da magnitude. Já tivemos aí governos como o de Sérgio Cabral, que roubava muito. Eu fui o autor da denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República. Tive a oportunidade de fazer aquela investigação praticamente toda. Mas eu tenho que reconhecer,
O Cabral roubava dinheiro público, mas não era sócio de bandido. Ele se tornou bandido depois que ficou lá, e aí agora o filho dele, o Eduardo Cabral, e o Marco Antônio são integrantes da máfia do Adilcinho, né, de roubo de cigarro. Mas, pessoalmente, ele não estava envolvido nessa estrutura que se viu hoje no Estado. Então, se nós não resolvemos essa questão central, esqueçam, o Estado é inviável. Por quê? Embora nós sejamos um Estado altamente competitivo, as pessoas perderam a crença no poder público. E quando quem investe perde a crença, perde a esperança no poder público, não se tem ninguém querendo investir pesado, mesmo com toda potencialidade natural, empresarial, de cérebro que nós temos. Nós hoje somos um Estado que temos uma capacidade de formar cérebros invejável. O parque educacional universitário do Rio de Janeiro é fantástico, mas nós formamos cérebro para São Paulo, para Minas. Meu filho mesmo acabou de se formar pelo INE, estava trabalhando no Compes, e agora passou no concurso do ITA, ele é engenheiro aeroespacial, passou, vai trabalhar em São José dos Campos, porque aqui ele não tem o que fazer. Papai, olha, eu sinto muito, mas eu vou embora. Então, ele vai trabalhar diretamente ali com o pessoal da aeronáutica, né? Ele é engenheiro aeroespacial. E ambiental também, mas a área que ele se dedicou mais é aeroespacial. Então, eu quero dizer a vocês que o centro do nosso programa é a retomada da autoridade do Estado. A partir daí, nós vamos fazer uma série de programas, muitos deles que os senhores já sabem, alguns deles sugeridos por vocês, de obras que foram começadas e não foram concluídas, outras que estão paradas. Esse governo conseguiu a proeza de, em 6 anos, construir uma estação de metrô. Eu estava vendo o número de construção de presídios, cada superlotação, quando eu e Rosinha quando eu assumi o Estado, em 1998, o Rio de Janeiro tinha 8.000 vagas de presídio. Quando Rosinha saiu, tinham 20. 85. Sabe há quantos anos Rosinha saiu? 2006. 20 anos depois. 20 anos. Não tem nada. Ou seja, nós pegamos com 8, botamos em 20. Os senhores podem pesquisar aí nos sites, os senhores vão encontrar isso. Depois, nesses 20 anos, hoje nós temos um sistema penitenciário que tem 45.000 presos para 28.000 vagas. 45.000 para 28.000 vagas. Tudo que eu falar aqui, eu vou me basear em números. Porque, às vezes, o cidadão vem a um encontro, faz muita teoria e tal, que pode ser contestada. Número é número. Falei aqui o número de carros roubados, eu falei aqui o número de carga roubada, eu estou falando aqui o número de vagas em presídio. Ou seja, a desorganização que se percebe nos 3 elementos fundamentais para a segurança pública, que são o sistema penitenciário, o
sistema de repressão, que é feito pela Polícia Militar, e o sistema investigatório, que é feito pela Polícia Civil, nada funciona. Nada. Nós vamos refazer isso tudo, nós temos um plano para isso, para, a partir daí, o Estado retomar o seu potencial. Por exemplo, nós criamos aquela ideia do Porto do Açu. Você lembra que era um projeto maravilhoso, né? Primeiro, era um porto empresa, sem governo, ia ser feito totalmente pela iniciativa privada. À época, quem me pediu o projeto foi o doutor Felipe Raichitu, mas a Petrobras entrou, naquele ano, num processo de muita dificuldade. Em 99, nós tivemos a crise financeira mundial, ela perdeu a capacidade de investimento. O doutor Eliezer Batista me pede o plano do Porto, projeto todo feito por uma empresa canadense, a batimetria. Nós oferecemos e o filho dele veio para cá para montar o porto. O governo prostituiu o porto, porque o governador começou a fazer uma série de desapropriações ilegais em troca de propina. E aquilo que era para ser um porto público, um sucesso, atrasou 10 anos. Hoje o porto está indo muito bem, graças a Deus, né? Aconteceram mudanças de gestão, entrou na gestão um fundo americano, que é o grupo de energia da Prumo, logística, e entrou depois com uma participação menor, um grupo chinês. Ah? Não, aí eles não estão na gestão. Mubadala, eles são acionistas, né? Eles são os donos do fundo que financiou boa parte daquele porto. Aquele porto hoje já é uma potência. Já é uma potência. E, se não tivesse sido esse atraso provocado nesse período, 10 anos ali de Cabral e Pezão, ele já estaria em outro nível. Nesse período já era para a gente estar ali na frente de Santos. Em valor de carga, a gente está muito próximo de passar Santos. Mas em volume, valor é uma coisa. Porque ali a carga transportada é basicamente petróleo e ferro, né? São duas commodities que têm um valor de mercado grande. O Porto de Santos, o forte dele, na verdade, tirando a cocaína, que é o que eles mais transportam, eu não posso contar como commodity, né? Eles transportam grãos, né? Mas o Porto de Santos hoje é totalmente dominado pelo PCC, que é uma outra história, uma outra oportunidade a gente vai poder tratar aqui com vocês. Então, aquele porto ali vai levar o desenvolvimento para lá. No sul do estado, desde que nós consolidamos a presença da Peugeot Citroën, que o Ícaro vai se lembrar bem do imbróglio que foi aquilo, eu assumi com um terreno desapropriado, onde o Marcelo Alencar pagou a primeira parcela do terreno, e o francês, o senhor Jean-Martin Faust, que era o executivo, dizia, tudo bem, eu vou embora daqui, o meu concorrente, a Renault, vai para a Bahia, porque a Renault tinha ido para o Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra, ela disse que não queria ficar, eles foram para a Bahia. Eu vou atrás deles também. Eu falei, senhor, tem um pouquinho de calma que eu vou negociar com o senhor, mas não pode ser assim como o senhor quer, né? E fui até a França, tivemos encontros, cheguei até o dono da Peugeot, o seu Pierre Peugeot, e disse a ele o seguinte, o senhor acha que tem cabimento? O senhor, estou conversando com o senhor aqui, o senhor, por favor, eu sei que o senhor é um homem de princípios, o senhor seja sincero comigo. O governador que me antecedeu, ele vendeu o Banerje, porque achava que o Estado não devia ter banco. Ele vendeu
a companhia de energia, a SERG, achava que o Estado não tinha que cuidar de energia. Ele vendeu, fez concessão dos trens, e achava que o Estado não devia ter trem, não devia cuidar de trem. Ele fez a concessão das barcas e fui falando tudo. Agora, o senhor acha que eu devo ser sócio do senhor numa montadora de automóveis? Não, o senhor tem razão, só que eu tenho um papel assinado. O senhor tem um papel assinado pelo Estado. É um ato jurídico, ok? Mas só que o ato jurídico e a lógica, o senhor sabe que o Estado não tem que ser... Então, eu vou embora. Não, eu quero lhe fazer uma proposta. Ao invés de eu ficar pagando todo mês ao senhor 10 milhões e meio, estamos falando 10 milhões e meio de reais, em 99, não é hoje, né? E ainda ter que pagar as outras prestações da desapropriação do terreno, eu lhe faço uma proposta. Vamos ser sócios de verdade. Como assim? Eu vou mandar uma lei para a Assembleia Legislativa. Eu vou receber ações da sua empresa, o Estado. Quando sair o primeiro carro da fábrica, eu vou na Bolsa de Valores e vendo as ações. Não, aí não. Como não? Não, porque e se o meu concorrente comprar minhas ações, vira seu sócio? Ué. Ele relutou, mas aceitou. Quando saiu o primeiro carro da Peugeot, todo o dinheiro que nós havíamos investido e que tinham virado ações, nós fomos à Bolsa, vendemos e ganhamos 5 vezes o valor do que nós tínhamos investido. Por causa daquela fábrica, hoje você tem um polo automotivo no sul do estado que produz a mesma quantidade de carros do ABC Paulista. Talvez aqui a gente não tenha noção. Estou errado, senhor? Ou seja, nós criamos um polo no sul do estado que produz a mesma quantidade de carro num tempo muito menor do que o ABC Paulista. Hoje lá tem a Volkswagen, tem uma série de outras empresas que, seguindo toda a logística que foi preparada, foi para lá. Poderia ser melhor? Poderia. Se o Estado não tivesse prolongado uma série de incentivos que foram dados para a implantação dessas empresas. Essas empresas, depois do período de implantação, elas têm que obedecer à lei de mercado. Elas têm que disputar mercado com os outros. Elas não podem viver de incentivo fiscal por resto da vida. Só que a máquina do Estado, tomada pela corrupção, criou um escritório de contabilidade tributária, onde qualquer um de vocês, se quiser pagar menos impostos, vá lá, converse com o seu Juan ou com o seu Picanço, que são os dois que tratam do assunto, na Mauler Consultoria Tributária. Eles vão vender para o senhor um projeto onde o senhor vai deixar de pagar a cada $1 milhão. O senhor deixar de pagar, o senhor tem que deixar 20% para o escritório deles. E a gente sabe que recebe. Eles só não cuidavam de um cliente no Estado, do Ricardo Magro. Porque esse o governador cuidava diretamente. Os outros eram todos com eles. Uma fortuna. Eles repassavam para os administradores do Estado 50 milhões, 60 milhões por mês, a título de participação acionária, para não dizer que é propina. Que era distribuída entre o presidente da Assembleia, o governador, o presidente da Codinho, o presidente da AGRIO, o presidente das agências reguladoras. As agências reguladoras do Estado, elas são, vamos dizer assim, celas. Só falta botar um cadeado na porta e um carcereiro. Todos eles tinham que estar presos. Todos os conselheiros dessas agências reguladoras
de energia, de saneamento, de infraestrutura, isso todo mundo tinha que estar preso. Há depoimentos, assim, inacreditáveis do que eles fazem para dificultar que as empresas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, se instalem aqui no Rio de Janeiro. As que não tem como não instalar, energia, o cara está aqui, o cara do gás, ele não é uma empresa brasileira, é uma multinacional, o cara ganhou uma concessão. Mas o que ele tem que pagar de pedágio é um negócio que, ele diz, o meu maior sócio é o governo. Eu disse, o imposto é muito caro. Eu disse, não é o imposto que é caro. É outro tipo de imposto. É a propina. Isso é o estado que nós estamos vivendo, que o senhor Benevides disse que nós precisamos dar um cavalo de pau. Né? Nós fizemos e queremos retomar alguns setores, assim como o setor automotivo. Eu levei ali para Duque de Caxias o Polo Gás Químico. Na época eu trouxe para cá a Suzano e a Unipar, que se consorciaram e fizeram um polo do lado da refinaria. Qual era a estratégia naquele momento? Produzir polietileno e polipropileno, que são as matérias-primas, o senhor sabe, fazer plástico e tudo derivado do plástico. Nós chegamos a ter mais de 120 indústrias plásticas nos distritos industriais de Queimados, Belfor Roxo, naquela região. Metade foi embora. Fechou. Porque o Estado tornou insuportável, além de não facilitar, através de mecanismos fiscais, a compra desses produtos e a transformação desses produtos aqui no nosso Estado. Nós poderíamos ter aqui uma quantidade enorme de empresas que fabricam, desde garrafa até brinquedo, ou qualquer material, qualquer produto que utilize polietileno e polipropileno, isso significa dizer quase tudo. Porque desde o ar refrigerado que está ali, a estrutura dele toda, que eu estou olhando aqui, é plástico. Aqui a televisão é plástico, tudo. Tem lá hoje um polo que 80% que ele produz vai para São Paulo. Quando eu convenci a Suzano e a Unipar vir para cá, eles estavam indo para Paulínia, porque era do lado da refinaria de Paulínia. Eu disse para eles, olha, vocês já têm uma indústria em São Paulo. Montem uma indústria no Rio, para que vocês tenham como base Rio, Minas, para cima. A indústria de vocês de São Paulo fica São Paulo, que já é um grande mercado, para baixo e para o centro-oeste. Eles não conseguiram se viabilizar, hoje estão tocando, mas muito precariamente. Isso é um salto que a gente pode dar aqui no Rio enorme. Eu fiz um projeto de lei e aprovei um projeto que combinava com a Petrobras o seguinte: olha, eu vou dar para vocês incentivo fiscal desde que as plataformas e os navios de vocês sejam feitos no Estado. Nós conseguimos reabrir com essa atitude todos os estaleiros do Estado. Todos. O único que ainda está funcionando, mais ou menos, é o de Angra. Eu estive lá outro dia, ainda tem 8.000 funcionários. O estaleiro McLaren, o estaleiro Ferrari, todos os outros acabaram. Por quê? Porque a Petrobras simplesmente achou mais fácil corromper o pessoal que trabalha nessa área, mantendo o Repetro, que é o programa que dá incentivos à Petrobras, desde que ela traga, com participação das empresas brasileiras, as suas plataformas e os seus navios para serem construídos nos estaleiros do Rio de Janeiro.
Empregos diretos no setor foram mais de 40 mil. Indiretos, eu não sei quantos, mas deviam ser muitos, porque tudo era fabricado aqui. Eu cheguei a ver aqui uma plataforma, quando ela é desmontada, né? Para desmontar uma plataforma, o nome certo é descomissionamento, custa entre 700 a 1 bilhão de reais. A Petrobras, ela faz pelo menos 4 por ano. Eu estou falando da Petrobras. E as outras empresas de petróleo? O tempo acabou? Nem comecei. Tudo bem. Não, tudo bem. Mas nem comecei, mas tá tudo bem. Não, tá ótimo. Então, focar também na volta do setor naval, né, é muito importante para o Estado. O governo atual, estranhamente, criou a Secretaria de Economia do Mar. Eu disse, bom, vai ser uma coisa extraordinária, porque realmente, né, o mar produz uma economia fantástica. Peixe, né, enfim, tudo que tem no mar. A única coisa que essa Secretaria de Economia do Mar produziu em 3 anos de funcionamento foi a desapropriação do estaleiro Caneco por 95 milhões de reais e está lá até hoje, onde o pessoal todo dia vai lá roubar entulho lá de ferro velho, peça. E 184 cargos de confiança para cabos eleitorais do dono da Secretaria de Economia do Mar. Ali, em tese, no papel, deveria ser feito um grande entreposto de pesca, uma escola de pescadores, tudo em tese. Nada disso foi feito, só se preocuparam em desapropriar o estaleiro Caneco e nada mais. Eu pretendo realmente mudar essa concepção que nós temos hoje em relação ao mar, porque a cidade aqui cresceu de costas para o mar. Toda a região aqui. E nós somos vocacionados ao mar, tanto pela economia do mar, quanto o petróleo, que também é uma economia do mar. Mas não botando um monte de gente que a única coisa que sabe fazer é campanha eleitoral. Tem que botar técnico, gente que entenda, né? Conversar com os pescadores. 80% do nosso pescado, o senhor sabe, vai para onde? Santa Catarina. Ele é todo industrializado lá. Ele é pescado aqui, em torno das plataformas, que é um lugar ótimo para se pescar, porque as plataformas jogam restos de alimento, os peixes vêm, né? Os pescadores pegam tudo e levam para Santa Catarina, e o nosso peixe vira produto industrializado em Santa Catarina. Aqui em São Gonçalo, nós já tivemos um monte de fábricas de sardinha, né? A gente até reclamava do cheiro, hoje sente saudade, porque pelo menos gerava emprego, né? A gente passava na ponte e ficava com raiva daquele cheiro, né? Hoje em dia o pessoal sente saudade porque está tudo fechado. Bom, eu teria um monte de outras coisas para falar, mas como eu já fui advertido, eu sou disciplinado, eu prefiro continuar aqui falando sobre outros pontos que os senhores desejarem durante as perguntas. Eu aproveito aqui as perguntas e vou complementar o que os senhores quiserem saber sobre programa para educação, para saúde, para meio ambiente, algum tipo de obra pública específica, rodovia ou ferrovia, enfim, aquilo que os senhores desejarem. Eu agradeço aqui a oportunidade de ter usado da palavra e queria dizer a vocês o seguinte: eu fui governador, eu tinha 38 anos. Hoje eu estou com 66. Eu estava brincando com o Ícaro que, ao olhar os cabelos brancos dele, eu me lembrei, né, dos meus
e de um amigo meu que sempre que eu encontrava com ele, ele dizia, está ficando de cabelo branco. Eu dizia para ele, quando a gente envelhece, a gente tem duas opções, ou fica de cabelo branco ou careca. Eu prefiro ficar de cabelo branco. Então, eu não reclamo dos meus cabelos brancos. Eu hoje estou muito mais experiente do que eu estava naquela época. Hoje eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha naquela época. Eu me dediquei ao longo desses anos, eu não fiquei parado, eu não parei no tempo, eu continuei estudando, eu continuei avançando em pesquisas sobre administração pública, nas maneiras de administrar. Então, só para encerrar, como eu sei que isso é muito importante para vocês, eu quero dizer que eu abomino adesão de ata. Os senhores devem saber exatamente o que eu estou falando. Eu não preciso nem explicar aqui. O Estado do Rio de Janeiro, 20% das atas aderidas pelas prefeituras e pelo governo do Estado são de atas de consórcios do Vale do Jequitinhonha. Lá deve ter grandes empresas de engenharia. Porque são municípios que juntaram no Vale do Jequitinhonha, né, fizeram uma concorrência para vender do foguete ao alfinete. E os municípios do Rio de Janeiro aderem a essas atas para comprar uniforme, merenda. Um lugar riquíssimo, daquele ninguém passa fome, do Vale do Jequitinhonha, né? 90% da população lá recebe Bolsa Família, né? Obras, lá deve ter uma faculdade de engenharia extraordinária, deve ter muitos arquitetos, porque eles ganham todas as licitações nas prefeituras aqui do Rio de Janeiro e no governo do Estado. Adesão de ata, ou o Tribunal de Contas acaba com esse modelo de licitação, ou coloca uma série de exigências para evitar esse tipo de situação que está gerando uma quantidade enorme de fraudes. Você falou aqui, foi o Benevides, não lembro, obras com 40% de desconto. Esse tipo de ata produziu uma figura que eu não tinha visto. Eu já tinha visto obra superfaturada, eu já tinha visto obra que teve aditivo além do permitido, eu já vi obra que... Agora, a obra superfaturada não feita, o cara superfaturou a obra, e primeiro a obra não foi feita, aí ele promoveu o aditivo. Ficou a foto de outro lugar, né? Ele falou hoje, a foto de outro lugar. A foto lá não é dali local, de outro lugar, do Google. Não, Foto do Google. você não viu hoje? Eu publiquei ontem. Não vi. Eu publiquei ontem uma licitação da Secretaria de Agricultura do Estado, onde o cara tirou um ônibus, um ônibus, uma máquina, tudo de propaganda, montou uma prestação de contas, um relatório, encaminhou para o Tribunal de Contas e o cara recebeu R$500 mil de nada, que não foi feito nada. Eu mandei minha equipe lá e perguntava, escuta, vocês viram máquina? Que máquina? Não conheço máquina. É uma patrol, a reta dos cadão aqui não passou nada. Pode dizer o seu garotinho, não passou nada. E o cara está aí andando, a maior cara de pau. Então, é um negócio assim, eu, sinceramente, fosse candidato de um governo desse, teria vergonha de vir num lugar com pessoas esclarecidas, né? Tudo bem, se ele quiser falar monte de trouxa, pode falar. Mas aqui no meio de engenheiro, arquiteto, empresários, o que esse pessoal está fazendo é de um descaramento total, né? Então é isso, Ricardo. Estou aí à sua disposição, Vamos lá, de vocês garotinho. aí.
Pois não. Tem várias perguntas aqui. Olha, o melhor é técnica e preço. Isso é o melhor, né? E é assim que deve proceder uma licitação. Porque se eu dou só menor preço e não olho o conjunto, né? Então tem que ser técnica e preço. E também tem que se olhar se a empresa tem capacidade. Não estou falando só técnica e preço, mas tem que ver também se a empresa tem capacidade. Outro dia uma empresa ganhou uma licitação aqui no Estado. A primeira obra que ela tinha feito foi consertar túmulos de um cemitério na Baixada Fluminense. Ela era uma empreiteira de cemitério, ela consertava túmulo. Ganhou na Prefeitura do Rio uma licitação de 150 milhões de reais. Eu digo, olha, os defuntos vão levantar tudo, vamos fazer um mutirão, porque ali diz que, né, tem que ter tantos funcionários, engenheiros. Como é que é uma empresa que cuidava de reforma de túmulo de cemitério ganha para fazer uma obra? É por isso que faz uma ciclovia, cai. Depois conserta a ciclovia, cai de novo. Né? Hã? Tinha funcionários fantasma, né? Não, desculpe aí, porque ela falou. Garotinho, eu vou Essa é a verdadeira empresa fantasma, né? É o seguinte, garotinho, tem muita pergunta aqui sobre a questão da segurança, mas já falou bastante. Se quiser perguntar, tem muita mas tem uma coisa aqui pra falar de segurança. Temos aqui o nosso comandante. Nosso comandante, do BOP, né? Mas essa aqui, garotinho, assim, um dos órgãos atingido e desmantelado na gestão Cláudio Castro foi o DER, instituição que teve extrema importância na sua gestão. Como pretende reconstruir? Como pretende retornar o DER ser aquela potência que foi na sua gestão? Olha, botando pessoas que tenham experiência para comandar o órgão. Quando o órgão é comandado por pessoas que estão exercendo aquela função, porque é tio, porque é parente, porque é pai adotivo, não dá, né? E também dando transparência. Eu vou dizer aqui o nome porque eu publiquei isso, né? O senhor Nelsinho Bacelar, irmão do Rodrigo Bacelar, ele tinha uma sala no 3º andar do DR, onde o sujeito recebia o pagamento, tinha que passar na sala e acertar. Isso é um escândalo. Vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade. Entendeu? Isso é uma vergonha. O Estado perderam a vergonha completamente. Entendeu? Não marcava nem fora do prédio. Tá? Para não perder tempo. Né? Então, assim, se você põe o órgão para funcionar direito, todo mundo trabalha, todo mundo recebe, né? Edmundo, tem ali, Edmundo? Luiz Edmundo. Conheço muito. Valeu, Luiz Edmundo. Valeu, tudo bem, Copião? Fala, Copião. E aí, irmão? Como é que tá? Beleza, garotinho? Tudo bom. Tudo bom? Pô, quem tá aí? Doutor Álvaro Lins, obrigado. É porque eu fui descobrir que a sua sede é aqui no prédio dele. Ele é no 3º andar aqui. Garotinho, tem outra aqui. Como sua gestão pretende desburocratizar o licenciamento ambiental e os processos de aprovação técnica para atrair grandes investimentos parados em infraestrutura? A questão de licenciamento. Olha, o licenciamento tem que sair da Secretaria de Meio Ambiente. Tem que sair. Ele tem que ser um órgão à parte. Era, né? FEMA, né? Eram 3 órgãos juntaram no INEA, né? Isso. Aí é uma Então, que eu tenho há muito tempo. Eu não sei ainda como nós vamos alocar
esse licenciamento, mas ele tem que ser separado da área ambiental para não haver politização e nem radicalização. A área ambiental tem pessoas muito boas, mas tem pessoas também muito radicais. Tem pessoas honestas, mas tem muito xiita também. Então, para haver equilíbrio com racionalidade, isso tem que ficar fora desta área. Porque, muitas vezes, o empresário deixa de investir porque leva tanto tempo para conseguir a licença ambiental, ou então tem que pagar tão caro, como atualmente, para conseguir uma licença ambiental, que ele desiste. Se isso for feito de uma forma focada neste ponto, ouvindo até o setor ambiental, mas não sendo decisivo. Se eu deixo o poder de decidir a quem acha que riscar um palito de fósforo é crime ambiental, porque polui o meio ambiente, riscar um palito de fósforo, meu amigo, aí não vai andar licença nenhuma. Né? Não pode ser uma esculhambação, né? Mas eu acho que isso deveria ser um órgão específico, com pessoas técnicas, mas que também entendam a velocidade da economia, do empresário, como é em outros estados. Né? É isso. Então, acho que vai funcionar bem. Outra questão... Sem destruir o meio ambiente. Né? Nós não estamos falando aqui em largar a coisa de qualquer maneira. Nem para um lado, nem para o outro. Né? É um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E outra coisa, a lei que jogou a responsabilidade até um determinado valor para as prefeituras é uma lei bastante perigosa, visto que algumas prefeituras não têm a menor capacidade de analisar nada. Então, a gente tem que tentar com os prefeitos, assinar alguns acordos de cooperação para que essas coisas andem. E como é que eu transfiro? Por exemplo, eu não vou citar não, para não criar especulação. Tem um grupo de empresários que me procurou querendo fazer um porto numa cidade aqui do estado do Rio. Né? Eu conversei muito com eles, falei das minhas ideias e tal. Perguntei qual era a cidade, ele me disse qual é a cidade. Ele, não, porque lá eu já acertei a licença ambiental com o prefeito. O projeto já está pronto? Então, assim, não dá. Não dá. Tem estruturas muito pequenas, as prefeituras, e quando as pessoas não têm estrutura, entra o favorecimento, e aí a coisa complica demais. Perfeito. Tem uma questão aqui que integra a engenharia e... Hoje temos em nosso mercado uma série de empresas ligadas ao tráfico e milícia, aproveitando a questão dos descontos para levar dinheiro, que pretende fazer. Enfim, são várias empresas que a gente está sabendo, que são ligadas, tal, e aqui estão dando mais desconto, e que tem esse problema que a gente já foi colocado aqui. Não sei se é repetitivo, mas pessoas que chegaram... Olha, eu tenho um ótimo relacionamento com o setor de inteligência da Secretaria de Segurança de São Paulo e com o setor de inteligência nacional da Polícia Federal. Outro dia nós estávamos conversando sobre o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. PCC e Comando Vermelho. Começando pelo PCC. O PCC tem 1.500 farmácias. Elas não têm a marca PCC, eles compram as franquias. Mas eles administram 1.500 farmácias. Você vê que o setor de farmácias é um setor em franca expansão. Cada rua tem 10 farmácias hoje. É quase uma de cada facção. Depende do que estiver escrito no banheiro. Não é. Se tiver mano, é PCC. Se tiver homem, é Comando Vermelho.
Se tiver mina, que é como os paulistas tratam mulher, chamam de mina. E o irmão ele chama de mano. Quando você entrar no banheiro, você olha para o banheiro. Se tiver mina, é PCC. Se tiver mano, né, se tiver homem e mulher, é Comando Vermelho. Então, eles têm 1.500 farmácias. Né? Eles têm 40% das bets legalizadas. Das legalizadas, o PCC tem 40%. Eles têm 25% do combustível do país. Está na mão do Comando Vermelho. Eles têm fintech, eles têm, além de fintech, fundos de outros investimentos. Eles têm uma célula em Portugal com 1.000 homens. Todo o tráfico para Portugal, do PCC, abastece a Europa, Ásia e África. Nos Estados Unidos, eles não entram por causa dos mexicanos. Os cartéis mexicanos não permitem que a cocaína brasileira seja consumida. Já que não está dando de tanto convênio, agora com os Estados Unidos, liberar isso, pode entrar aquilo. Então, deixa entrar a cocaína. Não, brasileira não, só a mexicana lá, que é comprada aqui. Né? Porque 99% da cocaína do planeta saem de 3 vizinhos nossos aqui, da América do Sul, porque quem produz cocaína tem que ter clima tropical, e tudo sai aqui, Colômbia, Peru e Equador, é daqui. Então, nós estamos falando de uma organização que hoje expulsou o garimpo e a extração de ouro legal e tem 40% da exploração de ouro. Se os senhores estão achando que o presidente Donald Trump classificou de terrorista o Comando Vermelho e o PCC por alguma questão política, vocês estão enganados. Ele classificou simplesmente pelo seguinte: ele fez um acordo de exploração de terras raras com o Brasil. Terras raras são o novo ouro. Ele está vendo o que está acontecendo com as empresas que exploram ouro no Brasil. O senhor acha que os americanos que vão dominar esse setor aqui no país, porque o acordo está firmado com eles, né? Eles vão submeter a empresa deles ao que as empresas brasileiras são submetidas aqui? A briga toda é essa aí, não tem nada a ver de, porque vão invadir o Brasil, não vai invadir nada. Ele quer proteger, porque o empresário americano diz o seguinte: olha, eu vou botar lá 700 milhões. Tem uma cidade aqui em Goiás, chamada Niquelândia, né? É a capital brasileira do níquel, e o tráfico tomou. Outras áreas também do Brasil, o tráfico está indo. O Rio de Janeiro virou uma espécie de centro de treinamento do Comando Vermelho. Por isso vocês têm esse monte de traficantes da Bahia, da Paraíba, do Amazonas, do Pará. Porque eles vêm para cá, treinam aqui e voltam para os seus estados devidamente formados. É uma escola de formação de traficantes. Né? Isso virou o Rio, porque o governo apoia. O cara lá diz: o governador é meu amigo, presidente da Assembleia nós elegemos. Então, pode vir que aqui está tudo tranquilo. Nós viramos aqui um centro de treinamento. Então, o governo americano foi muito inteligente, a meu ver, a tratar a coisa do ponto de vista econômico. Não falam isso abertamente, né? Mas a classificação de terrorista feita pela ONU é uma classificação superada e classifica-se pela questão ideológica ou pela questão religiosa, né? Assim se classificava o terrorismo antigamente. Hoje é pelo tamanho da arma, pela capacidade bélica. Eu perguntei a um amigo meu, que é contra isso, eu disse para ele: olha, então você acha que um cara que anda com um fuzil no meio da rua, meio-dia, né, vai conversar com a namorada dele com um colete de bala atravessado aqui, como se aquilo fosse um enfeite, né, um cinturão, onde ele bota uma pistola de um lado, uma pistola do outro. Você acha isso normal?
Bom, pode ser normal para você. Em qualquer país do mundo, esse cara é um terrorista. Um grupo que usa para ocupar uma determinada área que ele deseja. Drone com bomba, um granada. Esse cara é bandido ou ele é terrorista? Quando o prefeito do Rio, com todo respeito, foi a Las Vegas, que ele ia aproveitar a experiência de segurança pública de Las Vegas, eu fui obrigado a dizer a ele, olha, se você quer aprender como é que combate a segurança pública, você tinha que ir a Israel. Porque lá é que se combate terrorismo. Las Vegas ele não vai aprender nada. Las Vegas é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. E o tipo de crime lá não tem nada a ver com o que tem aqui. Pois não. Uma das questões mais graves que tem no crime organizado, facção atitude, né? PCC eu conheci em 2003, através do Rui, do delegado Rui, uma conferência minha aqui, já movimentava 300 milhões. Um dos grandes problemas hoje do crime organizado é a infiltração dentro do Estado. Sim. Exemplo, a LERJ. Virou praticamente quase uma sede da máfia. Praticamente. Como o governador que vai assumir vai conseguir lidar do jeito que temos uma Assembleia Legislativa com muitos deputados envolvidos por organizações criminosas? Olha, se fosse só a Assembleia, era fácil do governador resolver. O problema é que o governador é sócio do presidente da Assembleia, aí não tem como resolver. Né? Porque se o Poder Executivo não está envolvido, né, basta dizer o seguinte, o principal financiador da campanha do Rodrigo Bacelar e do Cláudio Castro é o empresário que lava o dinheiro do Fernandinho Beiramar nos postos de gasolina dele, o Fernando Trabac, dono da Rede Meta de combustíveis. Ele foi o principal patrocinador de Cláudio Castro e de Rodrigo Bacelar. Dos dois. Lavou, ano passado, R$1 bilhão. Não é do Comando Vermelho, ele é só de Fernandinho Beiramar. Porque o dinheiro que circula lá, quem deposita é um traficante chamado Playboy, que a Álvaro deve conhecer, porque na nossa época ele estava preso. Ele fugiu. Playboy é lá de Caxias. Né? Hã? Não, o Playboy está vivo. Não, esse Playboy que morreu não chega a esse nível, né? Esse Playboy é maior. Então assim, é porque quando o aparelho estatal não tem capacidade de reagir, porque está todo mundo envolvido, mas quando tem uma parte que resiste, se o Poder Executivo não estivesse alinhado, né, na mesma posição do Poder Legislativo, bastava denunciar. Mas, infelizmente, né? E aí o poder investigatório, por exemplo, me desculpe aqui sair um pouco do foco, mas como ele tratou de organização criminosa, eu recebi há pouco tempo um documento de um bem escrito, bem elaborado, de uma denúncia contra um capitão da Polícia Militar da cidade de Belford Roxo, chamado capitão Alexander, em que ele conversava com DOCA, isso logo depois daquela operação no Comando Vermelho, lá no Complexo do Alemão. Ele conversava com DOCA e com Soró do Bel. Soró é o chefe do Complexo de Belford Roxo. E ali tratavam de assuntos com uma desenvoltura que pareciam que os dois eram bandidos. Né? E é mesmo. Né? Bom, ali tratava de assuntos gravíssimos. O prefeito lá, o Canela, combinando que os caras podiam entrar depois que ele fizesse a obra, podia tomar conta, mas deixasse ele entrar para fazer obra, para ficar tudo bem, para não ter perturbação e tal. Não, eu achei que aquilo era uma matéria que merecia ser divulgada. Eu divulguei. Primeiro eu chequei para ver se não era inteligência artificial, mas tinha print, tinha áudio, tinha tudo certinho, eu divulguei. Bom, ele devia negar.
ou pelo menos se defender. Não, ele começou a me ameaçar. Eu disse, bom, complicado. E primeiro telefonou para minha filha é uma pessoa muito decidida, tocou o telefone na cara dele. Né? Pá! Depois telefonou para meu filho amarelou. A verdade é essa. Papai, ó, esse cara... Né? Meu filho ficou meio assustado. Eu entendo, né? E eu disse, quer saber? Eu agora vou investigar esse Canela. Eu passei, eu mesmo, com alguns amigos, deixando claro que o Álvaro Lins é meu amigo, mas não participou de nada disso. Não, porque o pessoal diz que você me ajuda, passando informação, não tem nada com isso. Com meus amigos, a fazer levantamento. Aí começo a puxar. Encontro mais de 70 postos de combustível no nome desse cidadão, prefeito da cidade de Belford Roxo, cidade pobre, quebrada, tudo no nome de laranjas. Dona Luana, Dona Luísa, eu vou ver quem é a Dona Luana, tem nada. Dona Luísa, tem nada. Mas o marido das dois policiais civis. Um inspetor que ganha R$ 9.800 líquido, chamado Pablo Juquiá, lá de Camboinha, Niterói, a casa dele vale 14 milhões de reais. Quando a polícia bateu na casa dele outro dia, pegou uma viatura de 2,5 milhões de reais na garagem dele. Bom, eu fui fazendo a investigação. Posto de gasolina. Falei, isso provavelmente ele comprou para lavar dinheiro. Da onde? Aí eu comecei a pesquisar. Falei, Belford Roxo não tem dinheiro para isso. Né? Aí eu vejo que o Detran era onde o senhor Canela atuava. Aí eu, puxa daqui, puxa dali. Só naquele prédio principal do Detran, todo mês saíam 20 milhões de reais de propina. Mas como é que é isso, garotinho? Eles pegavam, por exemplo, uma senha, eles entravam no sistema do Detran, com aquela senha. Se o senhor tinha um carro roubado, ele transformava o seu carro roubado em remarcado. Bastava você pagar 5 mil reais por cada carro. Eram feitos uns 10, 15 por dia, carros roubados que viravam remarcados. Quando a polícia te parasse, você estava com um carro remarcado, com um documento emitido pelo Estado. O senhor bota aí no final do mês quanto isso não dá. Eles tinham uma outra senha que transformava qualquer carro em outro carro. Então, eu tenho um caminhão. Eu quero transformar meu caminhão numa picape. Eu entro lá e altero. Eu estou andando de caminhão com o documento de uma picape. Eu não pago o Inmetro, eu não pago um monte de taxas, mas eu pago 5 mil reais para ter o carro que eu quiser no papel, no Detran. A empresa de placas do Rio, a Emplaca, é única. Em todos os estados você tem opção. Aqui você só pode botar na Emplaca. Ela pagava de corrupção todo mês, de propina, 2 milhões de reais. E eu fui listando tudo. No final, eu não acreditava que era tanto dinheiro. Mas são 20 milhões. Um dia eu liguei para o doutor Felipe Cury, que era o chefe de polícia, e falei, doutor Felipe, o senhor tem um funcionário aí, chamado Pablo Juquiá. Eu falei, o senhor deve saber do que eu estou falando. Eu já transferi ele para Niterói. Eu falei, não, isso resolve. Eu quero que o senhor tire a viatura da DRE que está com ele, porque ele está indo buscar propina no Detran na viatura da polícia. Eu não posso nem denunciar ele à polícia. Ele disse, o senhor entende que meu cargo é um cargo político, mas o senhor tem toda a razão. Tá bom, bacana, tem toda a razão, continuou tudo do jeito que estava. E seguiu. Bom, mas além de propina do Detran, mesmo assim não dava para ter aquele patrimônio todo, 70 e tantos postos de gasolina. Aí eu descubro que toda a diretoria do Rio Previdência foi nomeada pelo partido do Canela. Por ele, pelo senhor Rueda, com aval do senhor Cláudio Castro e do senhor Nicola Miccioni. Além daquelas coisas todas que eles dizem que foi feito lá, eu dizia desde o início, não são 900 milhões desviados. É muito mais. 900 foi direto para o Master. Eu peguei os outros fundos, Revolution, Arena FI,
e outros fundos. Tudo aquilo, 70%, 80% da composição do fundo era papel do Master. No final, foram 3,5 bilhões. Para levar dinheiro em algo que era difícil fraudar, que é título público federal, o Rio Previdência contratou uma corretora chamada Planner. A Planner negociava numa operação chamada Túnel do Tempo. Ela compra o título e ela mesmo revende o título. E revende com uma diferença. E essa diferença ficava para os senhores membros do Estado. Só do Rio Previdência o Canela levou uma fortuna de dinheiro. Em uma aplicação, que o cidadão me confessou que pagou, o seu Canela levou do fundo de Roberto Justus, do fundo imobiliário dele, 5 milhões de reais em uma aplicação. Então, fui botando aquilo tudo ali. Aí descobri também que ele, de repente, virou um grande chefe de cozinha. Abriu um restaurante, uma rede chamada Bauru, de lanchonetes. Não, oficialmente é dele, mas o nome é outro. E é muito boa, serve muito bem, consegue vender o produto mais barato do que gasta para fabricar o produto, porque também o produto ali é um detalhe, o importante é o dinheiro girar, né, para ter justificativo. É que nem obra com desconto. Aí eu descobri que nos últimos 13 meses, a Rede Bauru faturou tanto que abriu 12 restaurantes em 13 meses. Não, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, também aqui no Rio de Janeiro, né? Geral. Aí eu fui olhando, né? É mais que eu tenho aqui. Aí eu descobri que uma loja bacana lá de carros da Barra da Tijuca, carros blindados de luxo, chamada Becar, também é do Canela. Uma beleza de carro, Becar 777. Né? E eu fui vendo. Mas os caras não são muito inteligentes. Porque se eles fossem inteligentes, eles não tinham colocado o mesmo contador para ser contador dessas empresas todas, porque isso é o que caracteriza a fraude, clara. Né? Aí eu peguei aquilo tudo, fui ao Ministério Público, já que ele disse que ele ia me matar. Ele disse para o meu filho, olha, nem que eu contrate a Al-Qaeda, eu vou matar seu pai. Bom, antes que eu morra, eu vou matar ele na política. Eu fui ao Ministério Público, disse ao senhor Procurador-Geral, disse, olha, nós estamos com uma organização criminosa perigosa, porque além de roubar dinheiro público, lavar em vários negócios, aqui está a divisão territorial de Belford Roxo. Aqui no lote 15, o comandante da milícia é o Fabinho Varandão. Aqui no Farrula, o chefe é fulano de tal. Dei todos o município dividido e o nome de cada um. Ele disse, bem, bom trabalho. Eu disse, pois é, não sou eu que devia fazer, mas já que ninguém fez, eu, para não morrer em causa própria, tive o trabalho de fazer. Então, ele disse, o senhor põe isso no papel? Eu disse, não, eu já trouxe, está aqui. Eu só quero que o senhor protocole. Protocolei. Aí me chamaram 10 dias depois, botaram lá 2 promotores, 2 câmeras, eu com os advogados. O senhor confirma tudo que está aqui? Eu digo, confirma. Foram lendo, ponto por ponto, eu confirmei tudo. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu digo, tem. Aí fui acrescentando. Se eu voltasse lá hoje de novo, tinha mais coisa a acrescentar, porque aqui no Rio de Janeiro, cada dia é um flash, que nem o piscinão. Aí eu falei, bom, para não correr o risco de ocorrer, eu fui muito sincero, porque eu falei isso ao procurador. Olha, eu sei que sou um homem íntegro, um homem honesto, né? Não estou aqui desconfiando de ninguém, mas quando eu fiz aquelas denúncias todas com o Sérgio Cabral, nada andou aqui no Rio. Depois eu até entendi. O procurador também foi preso porque recebia propina de Sérgio Cabral, Cláudio Lopes recebia 150 mil, então nada andou. Então eu quero comunicar ao senhor que eu também estou entregando uma cópia dessa à Polícia Federal em Brasília, ao Ministério Público Federal em Brasília e ao ministro Alexandre de Moraes, para ver se ele toma alguma atitude lá, não sei, porque tem miliciano e tal. Bom, agora, né, eu dei 90 dias, não precisou isso tudo. Né? Eles pediram um RIF, um relatório financeiro dessas empresas, e viram a movimentação de 7,6 bilhões de reais. E aí o prefeito foi preso,
E vai mais um monte de gente preso aí. Hã? Não sou blindado. Não, olha só, eu tenho uma vantagem, eu não tenho medo de morrer. Se o TRE pegasse da campanha do Vaguinho, onde o Canela foi vice, e ele declarou para todo mundo, está na rede pública aí, ele gastou 10 milhões para ser vice, não era estranho? Não precisava nem isso. Nem na época de João Vieira, assim. Basta pegar a declaração que ele fez dos bens dele. Eu não vou pegar a declaração pública, porque declaração pública não tem valor. Mas a declaração de bens, feita junto à Receita Federal, do Ministério da Fazenda, essa tem valor legal. Porque ele pode dizer na imprensa, eu falei, mas a imprensa botou, mas não era bem isso. A gente, quando trabalha com matéria criminal, a gente tem que se ater aos fatos. Eu, às vezes, as pessoas confundem muito. Poxa, você ataca a direita, ataca a esquerda. Qual é o seu posicionamento político? Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu sou jornalista. E o jornalista que eu gostei muito, até hoje eu leio muito, chama-se Nelson Rodrigues. Apanhava tanto da direita como apanhava da esquerda. Um dia perguntaram a ele, Nelson, qual é o seu compromisso? Ele disse, com sua excelência, o fato. Para o jornalista, o importante é o fato. Você querer achar que corrupção tem partido? Tem partido? Você tem gente honesta e desonesta em tudo quanto é partido. Né? Porque os partidos no Brasil não representam ideologia, representam interesses. Se os partidos tivessem compromissos ideológicos, você poderia achar, mas no Brasil não. Eu talvez tenha um arrependimento. Os senhores talvez aqui achem que, eu vou dizer uma coisa aqui que não seja muito simpática a muitos de vocês que não tiveram a oportunidade de ter o contato que eu tive com essa pessoa. Quando passou a eleição de 2002, eu fui candidato a presidente da República, tive 18% dos votos, 16 milhões de votos. E eu fui chamado por um amigo que eu tinha chamado Enéas, inteligentíssimo. Eu adorava conversar com ele. Ele me disse, senhor garotinho, providência número 1, se o senhor quiser ser candidato e um dia presidente do Brasil, monte um partido. Faça como eu que montei o meu. Ele falou, porque senão nunca mais o senhor será candidato. E foi o que aconteceu. Lula só se elegeu na quarta, eu nunca mais pude ser candidato. Porque todo partido que eu entrava tinha um dono. E o dono dizia, olha, ou faz o que eu quero, ou... Você entendeu? Se eu tivesse naquela época, estamos falando de 2002, né? 24 anos atrás, montado um partido, eu poderia ter sido candidato a segunda vez, poderia não ganhar, mas ia aumentar a terceira vez, né? Talvez da quarta, como o Lula me elegesse. Mas é bom lembrar que o Lula, na primeira eleição, teve 8 milhões de votos, eu tive 18. Né? E quando eu fui candidato, não havia rede social. E eu não tinha tempo de televisão. E não tinha estrutura partidária. Então foi muito difícil. Né? Hoje a realidade seria outra. Mas não dá mais tempo também. Eu agora tenho que me focar aqui no Estado, arrumar, desculpe o termo, essa zona que o Estado virou, em todos os setores, a partir da questão da segurança pública, para depois a gente ver como é que fica o Brasil. Porque se todo analista político fosse honesto, ele deveria dizer o que eu vou dizer aqui para vocês. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Se alguém disser para você que tem certeza quem é o próximo presidente do Brasil, ele está mentindo. É torcida. O cara pode até ter o desejo dele, mas não há nenhuma análise de probabilidade que diga hoje, o próximo presidente do Brasil é A, B ou C. Porque pode aparecer um vídeo, porque pode aparecer uma foto, porque tudo pode aparecer nesse país.
E tudo muda. Eu fui deputado com Bolsonaro. Se você me perguntasse, entre os 513 deputados, qual o único que achava que nunca ia ser presidente da República? Eu ia dizer para você, Bolsonaro. E ele foi. Então, qualquer análise de probabilidade hoje é chute. É chute. O Lula, na verdade, ele está esperando para ver o que vai acontecer do outro lado, porque ele, intimamente, ele não quer ser candidato. Então, se não tiver um Bolsonaro, o Lula não é candidato. Ele está esperando, né, para ver o que vai acontecer. Então, as eleições, nós faltamos 90 dias aí, e para o registro das candidaturas, elas vão até o dia 5. Tudo pode acontecer, inclusive nada. 5 de agosto. Mas nós estamos em julho já. Próximo dia 5. Né? As candidaturas terão que ser registradas até o dia 5. Olha, o Cabo Daciolo é uma figura folclórica. É um doido, mas não é ladrão. Eu posso dar o testemunho. Porque na greve dos bombeiros ele ficou na minha casa. Eu escondi ele lá dentro da minha casa para ele não ser preso. Então posso dizer para a senhora o seguinte: ele é uma figura folclórica, cria umas imagens, então, mas não é ladrão. É um doido. De repente, com tanto maluco que o Brasil tem, né? Não se iluda se de repente, né? Não acho que ele vai ganhar, não. Eu acho que o Brasil pode ter algumas surpresas. Não sei. Eu também achava que o Bolsonaro não ia ter e ganhou. Tá? Eu estava comentando que Witzel não aparecia. Então, quando foi no dia 12, que acho que o senhor ficou impedido, no dia 16, acho que o senhor sentou. Eu fiquei impedido, não. Me impediram. Porque naquele caso, o que alegaram contra mim? Que o meu advogado perdeu o prazo num processo de calúnia contra um juiz. E aplicaram contra mim, como era um crime de calúnia, um artigo da Constituição, artigo 15, inciso 3º, que diz: sentença criminal transitada em julgado perde os direitos políticos enquanto durar os seus efeitos. 9 meses, sem direito político. Só que deixaram para me avisar no dia 12 de setembro. E o meu discurso era muito simples, naquela oportunidade. Eu estava disputando ali com 2 candidatos. Eu não considerava o Witzel candidato. Eu dizia: olha, eu adoro Romário. Romário era candidato. Eu, se fosse treinador de qualquer seleção do Brasil, eu entregava o comando da seleção brasileira na parte ofensiva ao Romário. Agora, eu não entrego a chave da minha casa para ele passar um final de semana em casa. Vocês querem entregar a chave do Estado para ele, gente? Eu dizia isso, né? E dizia do Eduardo: olha, o Eduardo Paes estava na festinha do Cabral, lá em Paris, com guardanapo na cabeça. E eu fui crescendo. Quando eu passei o Romário e empatei com o Eduardo, meu registro sumiu. Entende? Aí o meu eleitor, bom, eu estava com 30%, o Eduardo com 31%. Eu crescendo e ele parado. Né? O meu eleitor olhou para o Witzel e falou: bom, sobrou o juiz aqui. Ele tinha 4. Correu todo mundo para lá, ele foi para o segundo turno e ganhou. Entendeu? Então, assim, eleição é muito complexo. Tá. Foi meu palestrante. Foi a segunda pessoa a saber que eu achava de ele se candidatar. E até chamar para vice na época. Então, aquela história. Isso é uma mistura de inteligência com besteiras, praticamente. Ele era um bom juiz. Cada um é bom no seu negócio.
né? Eu acho que cada um deve fazer aquilo que estudou para fazer. Ó, o Ícaro está me apertando aqui. Pessoal, olha só. O horário tá chegando já. Eu queria... Por mim não tem problema. Meu compromisso daqui a pouco, eu vou fazer uma reunião lá em Belfort Roxo hoje. Tá blindado? Tá blindado? Quer me levar? Tá blindado? Duas? Não, uma não, duas. Mas olha quem vai comigo aqui. Bom, eu vou dar as considerações finais. Bom, chegamos ao momento final do nosso encontro e convido ao pré-candidato Antônio Garotinho para suas breves considerações finais. Pessoal, porque a gente, isso aqui já tivemos um pré-candidato, teremos outro, é um programa e teremos talvez um outro candidato. Talvez, já chamei, mas não teve resposta. A gente tá. Então tem que ser coerente, equânime, todos eles, tá? Então, e eu sou ainda pré-candidato. Né? Quando o partido decidir que eu sou candidato, então eu voltarei aqui como candidato. Teria o maior prazer de voltar aqui como candidato. Mas olha, eu vou contar aqui uma breve situação e depois concluir. Eu queria saber mesmo se eu tinha oportunidade de disputar a eleição. Então, eu fui assistir uma pesquisa qualitativa que um amigo estava realizando. Eram 50 pessoas da região metropolitana, não tinha ninguém do interior, eram pessoas da cidade do Rio, da Baixada, Niterói e São Gonçalo. E as pessoas debateram, tal, conversaram, e depois foram votar. Dos 50 presentes, 28 votaram no Eduardo Paes, 10 votaram no Garotinho, 4 votaram no Douglas Ruas e 1 votou no Siri. Candidato do PSOL. E o restante não votou em ninguém. Aí veio a segunda parte da pesquisa qualitativa. Primeiro tinha lá o retratinho da gente, e um pequeno currículo. Ele disse, agora eu vou passar 1 minuto e meio de fala de cada um. Os senhores vão assistir a fala e depois vocês votam novamente. Depois da fala, a gente faz um pequeno debate. Né? Aí cada um falou, o Eduardo falou da gestão dele na prefeitura, o Douglas falou da experiência dele como secretário das cidades, e o Siri falou. Aí chegou a minha vez, eles pegaram um pedaço do meu podcast, que eu apresento na rádio, na minha rede social. E eu dizia o seguinte no podcast, estou muito preocupado com a situação do Rio. O candidato do governo, ele diz que o ídolo dele é o Bacelar. O Douglas Ruas, no discurso dele, ele diz de forma apaixonada, eu tenho como exemplo de homem público o Bacelar. O Bacelar está preso, gente. O Bacelar está preso pela Polícia Federal como o político do Comando Vermelho. Agora, esse outro aqui, que foi prefeito do Rio, ele tem no partido dele a dona Lucinha. Para vocês que não conhecem, o filho da dona Lucinha é secretário do Eduardo Paes há 2 mandatos. A dona Lucinha também está presa. Só que ela está presa, que a Polícia Federal pegou uma gravação dela com o chefe da milícia mais perigosa do Rio, dizendo, Magrinha, precisamos da senhora para nos ajudar. Aí eu disse, será que o Rio de Janeiro vai ter que escolher entre o candidato do Comando Vermelho e o candidato da milícia? Eu disse assim, vote em mim que eu prendo os dois. Aí foi essa reação aí no grupo, todo mundo deu risada, mas as pessoas pararam para pensar, porque depois, antes de votar, eles conversaram, e o cara explicou, não, a dona Lucinha é deputada estadual de Campo Grande, de fato ela foi presa, envolvimento dela com a milícia. Aí o pessoal pergunta, mas o filho dela é secretário do Eduardo? O filho dela é secretário do Eduardo Paes e tal. Aí veio a segunda votação. As pessoas tinham votado a primeira vez, 28 votos para o Eduardo Paes,
10 para o Garotinho, 4 para o Douglas Ruas e 1 para o Siri. O Eduardo Paes caiu para 10 votos. O Garotinho subiu para 23 votos. O Douglas Ruas foi para 0. E o Siri continuou com 1. Eu disse, quando o povo tomar conhecimento da verdade que está por trás de cada candidato, o povo vai saber o que tem que fazer para mudar a situação atual. Por isso eu sou candidato. Porque aqui nessa sala deve ter muita gente que nunca fala em Lucinha. Mas eu que conheço segurança e conheço bem a Zona Oeste, toda a milícia do Rio está trabalhando firmemente para o Eduardo Paes. E o Comando Vermelho para o Douglas Ruas. Eu tenho que trabalhar com a polícia, né, coronel? Não tem outro jeito. O que sobrou? Hã? Trabalhar com os caveiros. Então, para terminar, Ica, olha, tem 2 meninas que elas andam sempre juntas. Uma é muito bonita, elegante, educada. A que vem junto com ela, feia, aquela encrenqueira, arranja confusão com tudo. Primeiro passa a bonita. O nome dela é Oportunidade. Quem não casa com oportunidade, tem que casar com a outra. Chama-se arrependimento. A vida é assim. Ou você casa com oportunidade, ou tem que casar com arrependimento. Bom, vocês sabem que é oportunidade, vocês já sabem que é arrependimento. Eu não vou explicar para vocês. Muito obrigado, boa tarde, espero voltar aqui em breve. Vai dar aqui um presentinho nosso, Garotinho. Pô, um livro aí nosso aí, com a revista Construir, tá? E a parte para o coronel também. Coronel. São 2 revistas, aliás. Toma aquela outra lá, coronel. São 2 revistas nossas. Pode tirar uma foto nossa. Uma foto nossa aqui. Pode tirar uma foto. Aqui com ele. E no dia seguinte, dá Bota na pausa. Obrigado. o senhor foi lá em São Cristóvão, naquele restaurante.